Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, tem que lembrar que existe uma gratidão do trabalho que vem executando, mas ele também tem que lembrar que ele precisa de lembrar-se dele. Lembrar assim que na nossa vida o mais importante que nós temos somos nós mesmos. Isso é bem simples, é bem fácil assim, que muitas vezes uma pessoa pune ela mesma. Ela machuca uma parte do corpo e ela volta e torna a machucar aquela parte do corpo com uma insatisfação interna. Essa condição, aquele que trabalha tem que lembrar assim que isso não pode acontecer. Que normalmente quando a pessoa machuca, ela tem que ficar lembrando que ela precisa de aumentar a sua vigilância. Então esta condição é muito importante. Então nosso trabalho possibilita que a pessoa perceba-se. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o corpo terreno. É bem interessante porque o corpo terreno é o que nós temos para viver na matéria grosseira. E é muito importante porque através dos milênios foi desenvolvido uma maneira que as pessoas acham assim que ela pode punir o seu corpo em benefício de outra pessoa. Então é muito comum esses chamados assim, romaria, a pessoa está sempre fazendo algo em benefício da outra pessoa. E normalmente ela está prejudicando-se. Quando uma pessoa pensa assim, ela está querendo fazer um negócio com o Criador. E na nossa vida, a pessoa tem que lembrar que ou um filho, ou um irmão de sangue, ou a mulher, ou o marido, quando diminui a saúde, não adianta uma outra pessoa querer fazer um sacrifício para aquele que se encontra debilitado, para aquele que se encontra numa situação que esse mesmo entrou nessa situação. Pode ser uma criancinha pequena que acabou de nascer, que apresenta uma limitação. E aqueles adultos acham assim que se eles privarem o seu corpo de determinadas coisas, então aquela criancinha vai ser beneficiada. Ou depois um jovem ou um velho, o adulto que comporta assim, ele está maculando-se, porque não existe uma maneira de uma troca. Esse comportamento é como se fosse o Criador sendo injusto com aquele que apresenta a limitação, a falta da saúde ou a falta de recurso para sobreviver. E nós temos que lembrarmos assim, que todas as coisas que cada um faz, ele terá que colher aquilo que ele fez. No caso da criancinha, a pessoa tem que lembrar que um período de vida de 80 anos não é um marco de uma referência. Outras vezes nós já estivemos nessa terra e muitas outras vezes também. E nós teremos a oportunidade de voltarmos se o nosso comportamento for de acordo com a luz. Nós nos encontramos nessa terra, nesse momento, justamente para essa finalidade, para fazer um resgate de uma época anterior. Então, cada espírito humano tem que lembrar que não pode fazer troca, não pode fazer romaria, porque não existe esse comércio com o Criador. Tem que lembrar daquele ensino que Jesus disse, que aquilo que plantas hás de colher. Então o período é um período longo, porque os moinhos de Deus moem devagar. E nós temos a graça de não lembrarmos da época anterior que aqui nós nos encontrávamos e da época atual, porque entra nesta condição muito importante da pessoa ter a oportunidade de resgatar-se. Então aquilo que planta, a pessoa vai ter que resgatar. Então essa troca não existe, da pessoa fazer um autossacrifício em benefício de outro. É muito mais vantajoso e necessário a pessoa fazer um benefício para ela. Evidentemente que esses benefícios não estão relacionados à pessoa presenteá-la com passeios,
com bens materiais, é diferente. É nesta condição muito importante de estudar o livro Na Luz da Verdade, da pessoa aumentar a sua percepção. E tem um ensino que fala assim que nós precisamos de ampliar o nosso saber. É muito importante porque quando a pessoa amplia um pouco o seu saber, a gente vê no caso do estudante. Ele ampliou um pouco sobre aquelas informações escolares, ele passou para o ano seguinte, ele conclui o curso. E se ele tem um aprofundamento, então ele tem a possibilidade de tornar-se um professor naquele segmento. Quando a pessoa amplia o saber através dos ensinos, tem esta coisa muito importante, que ela vai resgatando o seu passado e ela vai convivendo melhor com o seu presente e tendo a possibilidade de lembrar assim, que ela precisa de lembrar do período em que ela nasceu, das condições, das influências dos astros, dos alimentos daquela região, das ervas daquela região em que ela nasceu. O Criador nos possibilitou que o Enteal construísse o nosso corpo e construísse também a maneira de alimentar o nosso corpo. Nós sabemos assim que na época certa daquelas frutas, daquela região que a pessoa foi criada, a pessoa sente muito bem quando ela percebe que ela se encontra naquela época, daquela região, daquelas frutas. E nós sabemos também que a erva, ela tem um efeito maior quando ela é colhida no tempo dela. Então, aqueles que já puderam fazer uma colheita de determinadas ervas que a pessoa utiliza para o seu benefício, com o conhecimento que ela tem, ela vê que na época que aquela erva apresenta viçosa, bonita, também o chá que aquela erva possibilita é diferente. A cor é mais bonita, o gosto é mais forte, então o benefício é maior. Então nós sabemos assim que quando uma pessoa vem de uma outra região, se ela pode, ela deve voltar àquela região, comer o alimento daquela região e receber as irradiações dos astros daquela região. Vai fazer muito bem quando uma pessoa pode fazer isto na sua vida diária. Então nós estamos sempre ligados naquela parte da Terra em que nós nascemos. E o Criador colocou cada espírito humano, os espíritos humanos, nas partes que correspondem ao seu desenvolvimento. Então tem muita influência aquele corpo daquela região. Então essa sabedoria é muito maior do que esta pretensão que foi instituída pelas instituições que a pessoa pode fazer um sacrifício para outra pessoa. Não podemos fazer isso, porque num procedimento normal, a gente vai observando que os pais dedicam um tempo para os filhos. Depois de uma determinada idade, naturalmente muda o comportamento dos pais em relação aos filhos. É um processo natural de emancipação, de amadurecimento. Então, toda época, nós temos que perceber o nosso corpo e observar assim o procedimento que estamos tendo com o nosso corpo. E observar assim que os animais não comem em excesso e eles bebem para saciar a sede. E que nós, através dos milênios, vamos recebendo influências e não percebemos que comemos a mais e que bebemos a mais. Isso fica fácil de observar assim. Uma pessoa que teve uma atividade externa da moradia e nessa atividade o dia estava mais quente e a pessoa ficou um pouco exaurida, um pouco sedenta. Se ela vai para a moradia e ela tem a oportunidade de comer uma fruta, ela vai observar assim que ela vai ficar saciada e ela muitas vezes não dá conta de comer 2 frutas pelo equilíbrio que existe no corpo.
Mas se a pessoa fizer um suco, ela vai fazer suco de 6 frutas. Se ela fizer alguma coisa a mais, melhorando ali aquele sabor, possivelmente ela bebe esse suco de 6 frutas ou de mais. E é bem sério assim, porque quando a pessoa come a fruta, da formação de massa fecal, o intestino vai funcionar e, consequentemente, a bexiga vai ser esvaziada. Então vai haver uma harmonia no procedimento do funcionamento do nosso corpo. E quando a pessoa bebe somente o suco, esse desequilíbrio acontece, porque não teve resíduo para a formação de massa fecal. Então, na nossa vida, nós vamos observando assim que a sabedoria que existe no funcionamento do nosso corpo. Cada pessoa tem que lembrar assim que é muito comum os jovens excederem no uso do seu corpo de matéria grosseira, com excesso de informações, com excessos de atividades. E é bem sério assim, porque esses que excedem, depois eles lembram das suas cantigas, do seu tempo de estudante, do ócio. E se observarmos as letras, é um afronto ao Criador, porque não tem nenhuma grandeza aquele comportamento e as letras que eles colocaram naquelas cantigas. Então, o procedimento que nós temos para voltarmos para a pátria do espírito é valorizando o corpo de matéria grosseira. A valorização está no comportamento da pessoa. E a gente tem que lembrar assim, que quando as pessoas visitam os jardins zoológicos, normalmente ela teria que estar prestando atenção na leveza que aqueles animais têm, o jeito, o porte, a beleza do porte daqueles animais. E que normalmente as pessoas que visitam têm um porte pesado, um andar pesado. E elas não têm um comportamento com nobreza, tanto nos trajes como no alimento. É muito importante cada um lembrar que as observações que são feitas no zoológico, a pessoa teria que estar voltando com esta observação para ela mesma. De ir percebendo assim que os animais, mesmo tendo muito peso pelo porte do animal, eles ainda mantêm uma leveza na sua locomoção. Mesmo se estiver trotando, eles têm esta condição. O espírito humano, ele é mais dotado do que os animais. E nós não vemos esta leveza, sempre vemos passos pesados, sempre vemos uma aparência que não condiz com a procedência do espírito humano. Cada um tem a responsabilidade, que a nossa responsabilidade é antes de fazermos o ato. O desenvolver a percepção de ver antes aquilo que vai ser bom para a nossa vida, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela mesma. Toda época ela tem que encontrar-se voltada para a luz. Nós só podemos fazer uma observação conosco quando estamos estudando o livro Na Luz da Verdade, porque este procedimento nos possibilita uma elevação interna. Então, quando uma pessoa fala assim, eu tive uma ideia, naquele instante a pessoa elevou-se, porque no nível em que ela se encontrava, ela não tinha solução para aquilo que estava apresentando. Elevou-se, possibilita ver a solução, ver um caminho melhor. E esta elevação é somente através do livro Na Luz da Verdade, da pessoa inteirar-se das informações, das instruções, das advertências. Um tutor, ele tem o amor junto com a pureza, com a justiça. Fica bem claro assim. Ele atua com aquele que é tutorado com equilíbrio, porque ele dá o amor, mas ele dá a pureza, ele dá a justiça. A mesma coisa acontece com o Criador, aquele adestrador. Ele dá o amor, ele dá a pureza e ele dá a justiça, e o animal presta a serventia. Então aquele tutor, quando ele atua assim,
aquele informação vai prestar uma serventia no futuro, porque vai receber um contraste. Quando um empregador ou o tutor utiliza desse critério com o funcionário ou com os filhos, logo em seguida ele vê que aquele filho que recebeu esse posicionamento, ele utiliza esse posicionamento com o mais novo, com um conhecido, porque houve um equilíbrio naquilo que foi feito. A mesma coisa com o funcionário, quando tem o equilíbrio, na sequência aquele funcionário utiliza naquela empresa, ou mais tarde quando ele torna-se o empregador, ou mais tarde ele trabalhando naquela empresa mesmo. Então as coisas, quando são feitas com equilíbrio, possibilita esta condição. O corpo terreno é esta a importância da pessoa aprender a utilizar deste corpo e não influir naquilo que o corpo precisa e dar a ele aquilo que vai ser bom para ele. As pessoas que já se encontram num procedimento de ir percebendo, vai respeitando o corpo, utilizando daquele corpo para determinadas funções um período. Para o período seguinte, ele já passa aquelas funções para o mais novo. Para cada função na vida, precisa de uma coragem, precisa de um ímpeto, precisa de uma destreza. Então, aquele que já fez esta parte, que já se encontra numa idade seguinte, ele sabe que para aquela destreza tem que ser o mais novo. Se ele pode, entre aqueles que ele conhece, ele dá a responsabilidade para aquele que sabe que ele vai corresponder, justamente pela qualidade daquele que está apresentando. Então ele tem esta condição. O corpo terreno, a pessoa tem que usá-lo com ponderação. Toda época tem a referência. Aquilo que a pessoa fez no período de formação, se ela excedeu, vai fazer falta no futuro. E é bem interessante, porque normalmente através dos milênios vem tendo o descuido. E quando a pessoa percebe que ela não se encontra mais qualificada para aquilo que ela precisa, isso a gente vê assim que no período anterior, bem recente, as pessoas não encontravam trabalhos depois de uma determinada idade. Hoje, como também os jovens já não apresentam qualidade, muitas empresas procuram aqueles que já aposentaram. Há algumas décadas, os jovens apresentavam esta condição de qualificados, então eles tinham a preferência. Hoje, com o descuido, porque a pessoa fala assim, mas eu sou jovem, mas não pode esquecer que o descuido vem acontecendo já há várias décadas. Então o que acontece com o jovem? A constituição do avô, com costumes que prejudicam a saúde, foi desqualificando. Então quando ele cedeu o esperma para a formação do filho, esse filho já vem menos qualificado. E esse filho, quando cede o esperma mais tarde para a formação do seu filho, então entra nesta condição. Então o neto já vem menos qualificado. Então hoje é um trabalho individual da pessoa procurar ter o conhecimento dos alimentos e ela ter a ponderação. Isso fica bem fácil assim. Se a pessoa é ponderada, ela vai ver que ela não pode ter muitos conhecidos. Se ela é ponderada, ela não pode alimentar-se de qualquer maneira. E ela tem que lembrar assim, que os animais que não sofrem interferência, eles não comem todo o alimento que foi colocado no coxo. Eles não bebem toda a água que foi colocada para ele naquela vasilha. Eles mantêm o equilíbrio. Nós temos que nos qualificarmos para a vida. Com isso, a qualificação não está relacionada somente para essa existência. Porque se nós atualmente estamos colhendo aquilo que plantamos numa época anterior, então para nós colhermos coisas boas para o nosso corpo de matéria grosseira para uma época seguinte, então o nosso plantio tem que ser bom.
quando fala-se que precisamos de fazer alguma coisa para o próximo, eu primeiro preciso de fazer para mim. Então muitos acham assim que é egoísmo. Não tem como ser egoísta, tem como ser coerente. Nós recebemos orientações que nós temos que ajudar, mas tem um ensino que fala assim que a pessoa tem que bater na porta. Ela tem que pedir a orientação, ela tem que pedir a instrução e ela tem que aceitar as advertências. Então só podemos colaborar com uma pessoa quando ela nos pede. Isso fica bem fácil assim de observar um jovem que tem pouca vivência, quer auxiliar um conhecido dele, um colega, e o adulto que já se encontra mais na frente caminhando, estudando o livro Na Luz da Verdade, fala: o que ele te pediu? Ele não me pediu nada. É assim que a gente ouve a resposta. Se ele não pediu nada, então a pessoa não pode dar nada. A mesma coisa acontece quando quer presentear outra pessoa. O certo é perguntar para aquela pessoa o que ele está precisando e ver se aquilo que ele está precisando, se eu posso presenteá-lo. Não dar um presente aleatório, porque ficou uma coisa sem significação e aquele presente passou a ser um incômodo naquela moradia, para aquela pessoa. Então, na nossa vida, a pessoa precisa de ser coerente e ela precisa de lembrar dos animais, que os animais têm a beleza deles. Não tem um animal que quer a pele do outro animal. Todos os animais estão satisfeitos com a pele que eles têm, com o jeito que eles são. Então, os seres humanos estão sempre querendo ser diferente, copiar do outro aquilo que o outro tem. Mas nós sabemos assim que tem a individualidade. Isso a gente observa há algumas décadas, que as meninas faziam as suas vestes e cada uma fazia para a sua personalidade. Todas aquelas que tinham esse trabalho e que desenvolviam estas habilidades eram elogiadas por outros, porque viam que aquelas vestes estavam de acordo para aquele corpo. Nós temos que lembrarmos assim da individualidade. Temos que lembrarmos que não podemos fazer troca com o Criador, sacrificando o nosso corpo em benefício de outro. E aquele que acha que vai ser beneficiado porque está sendo feito um sacrifício para ele, ele está cometendo uma transgressão muito grande junto ao Criador, porque ele não foi direto ao Criador pedir para o Criador para aquela limitação que está apresentando seja solucionada, e ele não fez uma observação do período anterior da transgressão que ele cometeu. Ele acha assim que pode ter lucros e ser beneficiado. Então essas conveniências é uma transgressão maior. E se a pessoa transgride, a consequência é maior. O amor, a pureza, a justiça tem que entrar na vida de todos. E nós temos que lembrarmos assim, que se a pessoa respeita ela mesma, então ela tem um limite com a outra pessoa. Para que eu me respeite, eu tenho que conhecer os ensinos, eu tenho que lembrar assim que uma consideração é um procedimento relativo, e a gente vem observando assim no caso de fios sanguíneos. Aquele filho encontra-se naquela habitação. Se existe um equilíbrio naquela habitação, aquele filho fica naquela habitação por um tempo, porque com o equilíbrio ele então procura uma localidade, uma localização para ele. Ele vê assim que ele tem as suas irradiações e o equilíbrio daquela habitação não está mais de acordo para ele, tem as normas. Então ele procura a sua vida. Essa referência fica bem fácil assim da pessoa lembrar que primeiro é o primeiro mandamento. Depois tem os outros mandamentos e a gente sabe assim que a pessoa tem que conhecer todos e procurar vivenciá-los.
Porque no caso da pessoa ter que alinhar-se na sua vida, ela sabe que ela tem que ter o terceiro mandamento. Com o terceiro mandamento, fica bem fácil assim da pessoa vendo que dificilmente ela erra na vida, porque ela tem que refletir sobre o dia do Senhor. E não adianta se a pessoa frequenta lugares e se ela não trouxer aquelas informações para a vida diária dela e verificar se aquelas informações estão de acordo com os ensinos. Então, na nossa vida, a pessoa tem que lembrar que é muito importante para ela ser cuidadosa com ela e lembrar que não tem como fazer negócios com o Criador achando que se eu me punir, o outro vai ser beneficiado. E aquele que entra nesta conveniência, a transgressão dele é muito maior ainda. É muito mais vantajoso eu perceber-me como eu me encontro e qual é o procedimento que eu tenho para evoluir. Porque fica bem fácil assim, no caso do filho, o filho foi embora para uma outra região. Toda a estrutura que eu julgava que eu precisaria de ter, não tenho mais e não preciso mais de tê-la. Então a vida é sempre nesta condição de individual. A evolução encontra-se nesta condição. Cada pessoa faz parte daquela região que ela nasceu e ela faz parte das influências dos astros daquela região. E ela faz parte, na sua constituição, daqueles alimentos daquela região, das ervas daquela região, e ela precisa sempre que possível voltar naquela região e receber daquelas influências. O seu corpo vai sempre se sentir bem porque faz parte da sua constituição. O livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição da pessoa ir vendo o que é melhor para a vida dela e qual é o procedimento que ela tem para tornar-se ciente daquilo que ela precisa tornar-se. E um esforço é a vida toda. Não tem uma maneira da pessoa achar que um período depois ela pode descansar. Só tem valor quando nós fazemos os movimentos. O corpo terreno é esta condição. Nós sabemos assim que aqueles que precisam de fazer o movimento vai ficando sadia. E aquele que aumenta a sua percepção, ele vai vendo aquilo que vai ser bom para o seu corpo terreno. Toda época, a pessoa tem que ter o trabalho de ir alinhando. E é bem interessante, porque nos afazeres comuns, quando tem um noviço nas proximidades de um veterano e aquele noviço recebeu uma missão, assim que ele conclui, ele então chama o veterano. E o veterano faz uma verificação de todas as formas ali para ver se realmente ficou conforme foi pedido. Então nós sabemos assim que nós temos que nos tornarmos veteranos nas qualificações, na nossa maneira de ser, e que nosso corpo físico vai ficar muito mais qualificado quando nós percebermos o que esse corpo está precisando. Nós sabemos que quando as pessoas fazem atividade física, não quer dizer que ela ficou qualificada. Normalmente o excesso de atividade, junto com a falta do conhecimento dos alimentos, aquele corpo vai ficar mais enfraquecido. Então é só observar uma pessoa que tenha um procedimento assim, vai confirmando que a capacidade de decisão da pessoa na sua vida profissional é diminuída, justamente porque ela já não tem mais aquela irradiação que precisaria de ter. Estudar o livro Na Luz da Verdade é para a pessoa qualificar-se e ter a condição de corresponder com o seu corpo de matéria grosseira toda a época da sua existência, respeitando as fases que o corpo vai apresentando e qualificando todos os dias para aquilo que ela precisa.